Estados Unidos, Donald Trump, disse que deu um ultimato ao Irã e incentivou Israel a continuar os ataques. Trump não descartou a possibilidade dos Estados Unidos atacarem Teherã. Mariana Jangiacomo, direto da Casa Branca. Mariana, é a pergunta que todo mundo está fazendo. Donald Trump vai entrar de cabeça nesse conflito? Porque o mundo tem um temor de que isso possa escalar a guerra e aí sim o Irã possa eventualmente fazer um ataque nuclear. Uribe, essa possibilidade de os Estados Unidos entrarem no conflito e atacarem o Irã parece cada vez mais provável, pelo menos pela postura de Donald Trump, que, de novo, não crava isso, diz que ninguém sabe ainda o que vai acontecer, que ninguém sabe o que ele vai fazer, mas tem endurecido o tom contra Teherã. Hoje, mais cedo, conversando com repórteres aqui na Casa Branca, Donald Trump disse que deu um ultimato ao Irã. Ele foi questionado por jornalistas se ele tinha dado esse ultimato e disse que sim, que deu esse ultimato, mas disse também, como eu falei agora há pouco, que não sabe ainda, que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, a questão, Uribe, quando a gente fala dos Estados Unidos atacando o Irã, nesse contexto especificamente, a gente está falando do quê? A gente está falando do uso de bombas, de bombardeiros dos Estados Unidos para atingir especificamente um bunker, que é o bunker mais profundo, é uma usina de enriquecimento de urânio que fica em um bunker muito profundo no Irã e só os Estados Unidos têm a bomba que é capaz de explodir e de atingir esse bunker. Então, quando a gente fala do ataque dos Estados Unidos, a gente está falando disso, especificamente nesse momento, nesse contexto. Donald Trump sempre falou o que queria, durante a campanha, falou que iria tirar os Estados Unidos do que ele chama de guerras infinitas, que não trazem benefícios nenhum para o país. É um presidente que quer evitar essas guerras, mas ele sempre falou que o Irã não podia criar uma arma nuclear. E ele sempre falou também contra colocar soldados em solo, contra colocar soldados no Irã. Então é importante a gente fazer essa distinção do que exatamente significa quando a gente fala de uma entrada de cabeça dos Estados Unidos da guerra. Então, pelo menos nesse momento, a gente está falando disso, a gente está falando desse tipo de ataque específico, desse tipo de bomba. Agora, se a partir disso os Estados Unidos vão entrar mais, vão se envolver ainda mais, essa é uma outra história, porque é claro que isso pode gerar uma reação por parte do Irã. Uma série de bases militares dos Estados Unidos ali que podem ser alvos de ataques do Irã. Outros alvos americanos também. E a partir disso, qual seria uma outra resposta dos Estados Unidos, Então isso a gente está falando de passos mais adiante. O que a gente tem de concreto nesse momento é Donald Trump endurecendo o tom contra o Irã. A gente tem também falas de autoridades aqui do governo que dizem que Donald Trump está, sim, cada vez mais considerando essa possibilidade de se envolver de uma forma maior nesse conflito, de envolvimento direto nesse conflito, mas ele mesmo, Trump, ainda deixando alguma margem para a negociação, alguma margem para a diplomacia, ele que vinha tentando fechar um acordo com o Irã. Então, nesse momento, nada de concreto. Agora, resta saber se, de fato, Trump vai adotar essa saída, de entrar no conflito de fato, de envolvimento direto no conflito, e como seria esse envolvimento exatamente. Isso pode fazer toda a diferença, Uribe. Obrigada, Mariana Jangiacomo, direto da Casa Branca.